Prontinho. Obrigado. Nada. Professor, Sim? tá ouvindo? Tô vendo tua tela aí. Essa aqui é a número 14. Eu vou abrir ela aqui também, o enunciado. Ela é. Tá bom. A ideia que você fez aí tá certo. Tá rodando certo, não tá? Ele. Esse código que eu coloquei aqui, ele só troca uma palavra que eu escolhi por outra. Que no caso eu coloquei o A para testar, porque eu sabia que tinha A no texto. Deixa Só eu ver que qual que é seu texto aí. é lá na que. Não, aqui eu tava. Tô usando o mesmo texto para todas as. Ah, tá. Mas pelo que eu vi ali, tá funcionando certinho, né? Só que não tá escrevendo num outro arquivo. Que a ideia do exercício é escrever num outro arquivo. Você lia de um e escrevia em outro. Eu queria saber porque aqui eu usei uma variável como se fosse um novo arquivo. Aí ele tá pegando desse arquivo. Eu queria saber como é que faz para jogar no arquivo, no outro. Você tem que primeiro abrir esse outro arquivo. Então, essa primeira linha que você fez aí, ó, você fez arquivo igual open, você vai ter essa linha. Só que você vai ter uma outra linha praticamente igual, só que aí vai ser para você escrever em um outro arquivo. Então, por exemplo, arquivo 1 igual a open texto 1.txt w. Faz aí para você ver. Tá. Pode ir fazendo que eu vou acompanhar. Vai ter essa linha, vai ter uma outra linha. Essa linha mantém. Oi? Essa linha aí vai ter também. Você vai copiar essa linha duas vezes. Assim? Isso aí, beleza. Tá, aí é o seguinte, o nome do seu arquivo que você está lendo chama texto.txt. Aí você tem que escrever em um arquivo com um nome diferente. Então não pode ser texto.txt, tem que ser um outro nome. Por exemplo, Ah, tá. texto saída.txt, alguma coisa assim. Então, aqui eu tenho que colocar o nome do novo. No arquivo, perfeito. Mas e aqui essa variável que eu criei não. Pode ser ela, não tem problema não. Desde que não seja o mesmo nome da segunda linha aí, ó. Se for o mesmo nome, você muda. Como é que é? Não pode ser o mesmo nome da variável que você usou na segunda linha. Essa segunda linha, o que que você fez? Ó, você colocou novo arc, aí você está lendo o conteúdo de texto.txt, tá bom? Isso. Então, aqui nessa quarta linha, você tem que ser um outro nome, não pode ser o mesmo nome de variável. Ah, tá. Coloca arc saída ou arquivo saída, aí você consegue entender que você vai estar mexendo com o arquivo de saída. Isso. Beleza.
Daí, só que eu acho que a questão pedia para, eu não sei se era com vogal ou consoante, mas era todas que tivesse no texto. É, Aí, em vez, é só replicar essa linha aí, ó. Coloca ela 5 vezes. ah, tá, para cada Uma letra, né? para cada vogal, isso aí. Hum. Mas aqui a variável continua a mesma. Continua mesmo. Eu não tinha nem pensado nisso. Testa, vamos testar aí pra gente ver se vai dar certinho. É, replica essa linha mais 4 vezes, mudando a vogal. Isso aí. É, antes da gente acabar de terminar o código, roda esse até aí para ver se está dando certo. É, a princípio, sim, porque no texto É, porque eu não só coloquei tem A. letra. Tenta colocar umas palavras lá com A e as outras vogais e consoantes também. É, parece que deu Certo? certo. É, certinho. Então, agora o que que falta fazer? É, no momento, agora, tá imprimindo a saída na tela. Mas, na verdade, não pode imprimir na tela, né? Tem que imprimir no arquivo. Então, é só mudar essa parte agora. Volta lá no código. Tá travando. Isso. Aí, ali, ó, ao invés de você ter print novo arquivo, na verdade, você vai ter que escrever no arquivo. Você lembra qual o comando que escreve em arquivo? É, eu vou ter que abrir o arquivo com W? Não, não, já está aberto. Mas o comando para escrever. Se para ler é read, para escrever, Começa com W, não começa? isso aí. Isso mesmo, Eu só não perfeito. sei falar o nome, né? É, então, apaga essa linha do print aí, e aí você coloca novo arc, aliás, novo arc não, arc saída. Arc saída.write. Ponto WRTE. Isso, abre parênteses. O que que você vai colocar aí dentro? O que que você estava imprimindo antes? Você lembra? O que que estava no print, dentro do print antes? É o novo arc? Isso. Aí coloca um novo arc dentro do white aí. Entendeu? Então o que que você está fazendo? Está escrevendo o que está nesse novo arc, está escrevendo ele no arquivo. No arc saída. O que que é o arc saída? É o arc2.txt. Salva aí e vamos tentar rodar para ver se vai dar certo. Aí tem que abrir o arquivo agora. Dá um cat aí. Isso. O que é o nome do arquivo mesmo? É arc2.txt. Acho que você colocou assim.
Foi, né? É isso aí. Aí, ó, certinho. A ideia tava certa, é só passar pra escrever em arquivo. E colocar as outras vogais também. Eu não tinha pensado na possibilidade de fazer várias vezes mesmo. Aí fica mais completo se você pegar essas 5 linhas e duplicar elas, para considerar o A maiúsculo e minúsculo, entendeu? O E minúsculo e o E maiúsculo. O I minúsculo e I maiúsculo. Mesma coisa pro A, mesma coisa pro U. Ficava melhor, né? Mas aí é coisa rápida aí que você faz. Dá um Ctrl C, Ctrl V nessas 5 linhas e aí passa o A Eu minúsculo para A tenho, maiúsculo. eu tenho um outro, acho que é número 8, só que eu tinha feito naquele compilador online. Ela tava dando um problema lá também. Eu Só que vou já ver tava qual que quase é. pronto. 8. Passo. Tá, eu vou colocar enunciado aqui. E aí eu faço mais ou menos um esboço com vocês. Ah, você tá com ele aberto aí? Beleza. Qual erro que tá dando? Pelo que parece, Então, deve ser na linha 19, né? O erro. Roda 19. aí pra gente ver. Não, na verdade ele não tá, não é que ele tá dando erro. Ele tava dando que todo mundo teve 0 votos. Aí no caso aqui eu comentei a linha aqui do voto e coloquei direto que todo mundo votou no 2. Aí funciona. Dá, por exemplo, aqui, ó, vou rodar ele. Aqui, ele fala que tem os 3 candidatos e pede o número de eleitor. Vou colocar, por exemplo, que tem 6 eleitores. Olha lá, e deu que todo mundo votou no segundo candidato, entendeu? Entendi. Qual que é o É problema como aí? se der certo. Tem dois problemas aí, ó. O primeiro é na linha 19. Não é cand apenas, é cand 1, né? Ah, é. Não, isso aqui eu mudei agora há pouco, que eu tinha colocado cand 1 é igual a, fica vendo? Cand 1 igual a cand 1 mais 1. Mas é a É, mesma coisa isso aqui, né? é a mesma coisa. Esse daqui é a abreviação do maior, né? O erro tá no seguinte, ó. Observa a tua linha 5 e tua linha 6. Por 5 e que, por que 6. que existe a linha 6? Você não conseguiria fazer tudo com a linha 5 apenas? Tenta me Ah, explicar. não, porque aqui ele recebe a variável recebe o valor como se fosse um string, aí eu tenho que passar para inteiro, não tem que fazer isso? Então, tem, mas por que que você não fez isso na linha 16? Aí que tá. 16. Nossa, Aí ele tá considerando que quando o usuário digitar 1, que é a string 1. Aí a string 1 nunca vai ser igual ao número 1. A string é 2 nunca vai ser verdade. igual ao número 2. Então Eu não é isso que passei estava ele errado. inteiro. É, sei. Aí como sugestão, coloca voto underline str na linha 16. Na linha 17, voto é igual a int voto underline str. Igual você fez na linha 5 e linha 6. Só faltou. Só faltou a linha 6 você colocar ela. Foi isso. Que você colocou na primeira parte e não colocou na segunda. Eu vou passar ele para string, vamos ver. Isso. Aí você muda só aí, não precisa mudar o resto, não. Opa, que isso? Aí, bora.
Aparentemente tá funcionando. Deu certinho. Mas, novamente, a lógica estava certa. É só detalhes mesmo de sintaxe. Mas a lógica estava certinho. Eu deixei dois exercícios sem fazer lá, que era de vetor. Eu li os slides lá de novo, mas não consegui fazer, não. Você lembra qual que é? Quais Acho que que são, era aliás? o. Deixa eu... Esse aqui é o 8, acho que era o 9. Eu pulei os dois. Era o 10 e o 11 Tá. que eu pulei. O 10 Acho que eu faça. fiz. O 10 é de ler um vetor de 10 caracteres, né? Isso. Eu deixei essas duas. Tá. Eu vou compartilhar minha tela agora, cara. Eu vou mostrando para vocês a ideia dele, do exercício. Cadê, cadê? Pessoal, tá aparecendo aí o compilador online para vocês? Ok. A dúvida do Fabrício foi nesse primeiro exercício de vetor, que é o exercício 10. Faça um programa que leia um vetor de 10 caracteres e diga quantas consoantes foram lidas. Imprima as consoantes. Qual que é a ideia aí? Vamos ler primeiro esse vetor de 10 caracteres. Então vamos desmembrar esse exercício em dois. Primeira parte, ler o vetor de 10 caracteres. Bom, para mim criar um vetor, né, uma lista, o que eu faço? Faço assim, ó. Então, o que eu estou fazendo? Estou criando um vetor, uma lista vazia. Então, esse é o comando para primeira parte, para criar um vetor. Colchetes abrindo, colchetes fechando. Tá bom? Como eu quero ler um vetor de 10 caracteres, eu vou ter que fazer um laço. Esse laço roda 10 vezes. A cada vez que rodar esse laço, eu peço um caractere para o usuário. Então, por exemplo, opa, enquanto conte for menor que 10. Aí eu peço para o usuário, digite um caractere, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O usuário vai digitar um caractere e eu vou salvar na variável C. Agora eu tenho que fazer com que essa variável seja adicionada na minha lista, no meu vetor. Como que eu faço isso? Na linguagem Python, tem um comando que adiciona em lista, que é o comando append. O que o append faz? Ele adiciona esse elemento na lista chamada caracteres, no vetor chamado caracteres. Até aí, beleza? Fabrício, tranquilo até aí? Sim. Tá ok, beleza. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Não posso esquecer nunca no laço? Incrementar o count, né? Count começou em 0, só fazer o count igual a count mais 1, ou igual o Fabrício fez no exercício dele, count mais igual a 1. Os dois funcionam da mesma forma. Tá, então a primeira parte está resolvida, ó. Ler o vetor de 10 caracteres. Vamos passar para a próxima parte? Não. Vamos testar se deu certo essa primeira parte. Né? Sempre fazer isso. Não tentar fazer tudo de uma vez. Faz parte a parte o exercício. Colocar meu nome aqui, ó. M-A-T-H-E-U-S. Faltam três caracteres. 1, 2, 3. Olha lá, deu certinho, né? Ó, eu tenho minha lista, meu vetor de caracteres, meu vetor chamado caracteres, com 10 posições. Cada posição guarda um caractere.
Tranquilo? Daí a próxima parte, o que é? É dizer quantas consoantes foram lidas e imprimir as consoantes. Então vamos para essa parte aqui. Segunda parte. Quantas consoantes foram lidas e imprimi-las. Imprimi-las. Tá, para mim contar quantas consoantes foram lidas, eu vou ter que ter um contador de consoante. Então, vou colocar aqui, conta consoantes igual a zero. Feito? Eita. E vou criar um outro contador. Esse contador aqui, ó, é o mesmo desse daqui. É só para que eu consiga andar no meu vetor. O que eu estou fazendo? Bom, já preenchi meu vetor. Agora eu vou andar nele e perguntar o que é consoante e o que não é consoante. Se caracteres na posição cont for diferente de A, end, caracteres na posição cont for diferente de E, end, caracteres na posição cont for diferente de I. Eu estou fazendo nesse if aqui, pessoal? Eu quero contar as consoantes e imprimir as consoantes. Então, o que eu tenho que fazer no if? Verificar se não é vogal. Então, se é diferente da vogal A, E. Se é diferente da vogal E. Se é diferente da vogal I, E. Se é diferente da vogal O, E. É diferente da vogal U, então eu incremento consoantes, né? Conta consoantes, recebe conta consoantes mais um e imprimo aquela consoante. Consoante é igual a caracteres na posição fonte. E aqui eu faço cont igual a cont mais um. Beleza até aí? Dei uma resposta aí no chat ou no áudio, por favor. Família, ok? Beleza. Tá, então vamos lá, vamos só recapitular aqui. Essa primeira parte eu li os caracteres do vetor de 10 caracteres, e essa segunda parte eu estou contando quantas consoantes eu tenho e imprimindo quando for consoante. Beleza? Tá. Então, quando acabar o laço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir o total de consoantes. Total de consoantes, dois pontos, conta consoantes. Só isso. Vou rodar para ver se deu certo. MATHEUSABC. Total de consoantes, 6, né? M, T, H, S, B e C. Realmente, né? Coloquei 10 caracteres, 6 são consoantes, e eu tenho 4 vogais. A vogal a vogal E, a vogal U e a vogal O. Então, a ideia dele é essa aí. Como sugestão aí para vocês, que eu sempre falo, né? É dividir o exercício. Fazer a ideia do dividir por conquistar, né? Faz uma primeira parte, testa, depois faz a segunda parte. Fazer tudo ao mesmo tempo é mais propenso a dar erro e não conseguir arrumar o erro depois. Professor, Sim? aí no compilador online não tem como fazer essas questões com arquivo, né? Não sei. Talvez sim. Eu nunca testei, mas eu vou testar depois e te falo. Aí se não conseguir, aí a gente busca uma outra opção. Não, eu fiz na máquina virtual, porque aí dá para criar arquivo lá, né? Vai testando. Então, aqui eu não sei te falar se eu consigo criar arquivo. Entendeu? Pode ser que aqui tenha como criar. Por exemplo, aqui tá falando, ó. New file, eu talvez dê, ó. Vamos lá. Teste.txt.
Acho que dá sim, ó. Tá vendo? Pelo menos eu consegui criar o arquivo. Vamos ver se a gente consegue ler esse arquivo aqui. Vamos lá. Vamos testar agora para você. Arquivo igual a open teste.txt para leitura. Fechar o arquivo. Linhas igual a arquivo.readlines. Ler linha por linha do arquivo. Enquanto conte for menor que linhas. 20 linhas na posição conte mais um. Opa, erro de sintaxe, 2 pontos. Deu certo, Fabrício. Dá para você criar o arquivo aqui mesmo. Ó. Só ir nessa opção aqui, nesse botãozinho. New Ah, eu File. não sabia dessa. Também não sabia. Estou respondendo ao vivo aí que eu não sabia. Então, eu acho que dê para criar tudo aqui. Todos os exercícios dá para fazer aqui. Mas os que não der, que você não conseguir, você me chama que a gente vê alternativas. Que questão que é essa, Matheus? Na verdade, essa daqui que eu estou fazendo agora é porque o Fabrício perguntou se tem como criar arquivo no compilador online. Eu estou falando para ele que tem como criar arquivo no compilador online, igual a gente fez aqui. Não é exercício específico. Ok. Mas aí antes, não sei se você saiu aí um tempinho, antes eu estava fazendo exercício 10. Saiu. Tá ok. Aí como tá gravado, tem a explicação dele direitinho. Mas é esse código aqui. Mas tá gravado, aí você consegue ver depois. Ok, obrigado. Beleza? Deixa eu até colocar aqui que é o exercício 10, né? O 11, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Bom, o 11 eu não vou fazer ele completo, não, tá? Que o 10 tá pronto. Mas vou dar uma ideia de como que faz o 11. O 11 ele tem que gerar outro vetor em cima do vetor que já tem? Isso. Eu vou copiar o enunciado aqui. Vai ficar mais fácil para ir explicando para vocês. Bom, dividam ele em 3 partes. Primeira parte, ler o vetor 1. Segunda parte, ler o vetor 2. Aí, igual a gente fez no enunciado, no exercício 10, façam essa primeira e segunda parte. Só que ao invés de você ler um vetor de char, de caracteres, você vai ler um vetor de inteiros, né? Então, você lê um vetor 1 com 10 números inteiros, depois lê um vetor 2 com 10 elementos inteiros. A terceira parte que é a novidade. O que a terceira parte faz? Cria um novo vetor intercalando elementos do vetor 1 e do vetor 2. Como que faz isso? Sem colocar código, só pensando na lógica. Você vai ter uma estrutura de repetição, né? E aqui você vai fazer o vetor 3.append. Aí você adiciona um elemento do vetor 1 e um elemento do vetor 2. Tem uma estrutura de repetição, e dentro da estrutura de repetição, você adiciona um elemento do vetor 1, adiciona um do vetor 2. Voltou na estrutura de repetição, passou para a próxima iteração, adicionou um elemento do vetor 1, um do vetor 2. Um do vetor 1, um do vetor 2. Basicamente é isso. Aí, pensando em termos de valores, vamos supor que o vetor 1 estava assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O vetor 2 está com os ímpar. Beleza? O que o vetor 3 está fazendo? A princípio ele é vazio, né? Aí, ó, nesse primeiro momento, nessa linha aqui, ele está adicionando o elemento 2. Beleza? Então tá ficando igual a 2. Nesse segundo momento, dentro do laço, está adicionando o elemento do vetor 2. Então, aí depois o que vai acontecer? Na próxima iteração do laço vai ficar 2, 1, 4, 3. Depois 6, 5, 8, 7. Então, basicamente, como que eu intercalo elementos? É só criar uma estrutura de repetição,
que vai andar nesse vetor e nesse vetor simultaneamente, adicionando no vetor 3 um elemento desse, um elemento desse. O próximo elemento do vetor 1, o próximo do vetor 2. E assim por diante. Não é difícil fazer. A problemática do exercício é pensar nisso daqui, ó. Mas aí tá pronto agora para vocês essa parte. Pegar uma ideia aí, ó, Fabrício, Jonas, Daniel, deve ser Daniel, né? Tá escrito tudo bem. Alexandre também. Conseguiu entender? Vou tentar fazer essa. Ok. Beleza. Aí ficou fácil. Vamos lá, pode falar. Ou perguntar. Aí, boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Matheus, eu queria que você explicasse para mim esses dois últimos exercícios, o 22 e o 23, porque eu comecei a dar uma lida aqui, tinha uns 3 dias que eu não mexia já, só para mim voltar para o pique, né? Sim, sim. Sim, Então, você deu um exemplo de como está o dado, e depois você deu outro exemplo de como você quer que a gente deixe o dado. perfeito, isso. Isso. Aí aqui, no exemplo final, ele está como megabyte, está mostrando a porcentagem de uso. Só que qual é o tipo de formato de arquivo, de tamanho de arquivo, que ele se encontra em primeiro estado? O arquivo de entrada é esse daqui. Você está conseguindo ver na tela? Ou não? Eu estava... Sim, estou conseguindo sim. Então, o arquivo de entrada é esse. Então, cada linha tem o nome do usuário, né? E a quantidade de bytes utilizada. Tá. Então esse número aí é em byte. Isso mesmo. Eu não deixei claro, né? Acho que não. Não deixei. Mas eu acho que eu coloquei um vídeo explicando o trabalho que eu falo que é em bytes. Não tenho certeza, mas eu acho que eu falei nesse vídeo. Acho que eu não cheguei a ver esse vídeo, então. Eu fui só pelo enunciado mesmo. Eu fiz o vídeo dessa intenção, porque como eu sabia que alguns exercícios tinham enunciado maior, aí o entendimento é mais difícil também. Então eu fiz um vídeo explicando os exercícios que ia dar mais trabalho para entender. Mas eu explico de novo, não tem problemas. Então, resumindo, o arquivo de entrada é esse, né, onde cada linha tem o nome do usuário e a quantidade de bytes usada pelo usuário, e o arquivo de saída tem que ser nesse formato especificado no slide abaixo. Certo. Tranquilo até aí? Sim, tranquilo. Tá. A conversão, você consegue fazer a conversão de bytes para megabytes? Então, acho que sim. Se puder dar um geralzão sobre tudo, fica mais fácil. Tá, vamos lá. Primeiro passo aí. Armazenar, o que eu fiz, né, particularmente? Eu armazenei numa lista os usuários e numa outra lista eu armazenei a quantidade de bytes que eles gastaram. Perfeito? Sim. Aí depois eu fiz a conversão de bytes para megabytes. Certo. Beleza? Tá, ok. Aí o que eu fiz agora? Eu tenho que saber a porcentagem de uso de cada um deles. Só que eu não consigo saber essa porcentagem de uso se eu não somar todo o espaço utilizado. Então observe aí que essa porcentagem de uso tem que ser feita só no final, depois que eu conseguir somar o espaço utilizado por todos os usuários. Aí quando eu fiz a soma total, o que eu faço para conseguir calcular a porcentagem do uso? Eu pego esse valor aqui, ó, 2.581, e esse valor. Faço 434 dividido por 2.581. Isso vai dar 16,85. Então, porque nessa porcentagem o meu pensamento era assim: imagina o exemplo que todos eles estavam dividindo o mesmo HD e que ficou confuso o que eu ia falar, mas eu entendi o que você quis dizer. Isso que eu não estava compreendendo. Então, eu tenho que somar tudo para me descobrir o espaço que eles estão utilizando e depois dividir pelo cada um?
Isso. Talvez você tenha entendido que essa porcentagem do uso é em relação ao tamanho do HD, mas é em relação ao espaço utilizado por eles mesmos. Eu tinha pensado assim, onde que eles estão salvando esses arquivos? A porcentagem de uso vai ser referente ao local em que eles estão? Entendi. Mas não, é o total de tudo que eles estão utilizando dividido pelo que eles estão utilizando, entendi. Em relação ao espaço utilizado, isso. Certo. Então, essa porcentagem como é que faz? Então, cada um desses valores dividido pelo espaço total utilizado. E a média é somar isso daqui, né? Esse valor dividido por 6, que são 6 usuários. Não tem, Sim. a média é tranquila de fazer, né? Sim. Beleza? Aí o que eu coloquei como sugestão aqui para vocês é essa função round aqui. O que essa função round faz? Se vocês pegarem e dividirem, por exemplo, fazerem qualquer divisão aqui, vai dar um valor com 10 casas decimais, 15 casas decimais. Só que a saída não está com 10, 15 casas decimais, está só com 2 casas decimais. Sim. Entendeu? Aí, para conseguir arredondar, é só usar a função round. Ela já automaticamente converte o valor para quantas casas decimais você quiser. Beleza, entendi. Só para efeito de teste, né? Vamos lá. Colocar um valor esquisito aqui. Beleza. Aí colocar valor arredondado igual a olha lá, pessoal, ó. Eu tinha o valor com várias casas decimais, usei a função round. Passei como parâmetro o próprio valor e falei que são 2 casas decimais. Que ele já converteu para 2 casas decimais apenas. Tranquilo? Então, a função round é simples de utilizar, né? Mas como a saída está exigindo que sejam 2 casas decimais, é assim que a gente usa essa função. Para passar para megabyte é assim? Para passar para megabyte, não. Aí seria, por exemplo, o valor em bytes, né? Deixa eu colocar o exemplo para lá. 4561, 23.789 megabytes. Seria bytes dividido por 1024 vezes 1024. É isso aqui, né? A conversão de bytes para megabytes é esse valor aqui, ó. 1.048.576. Vou fazer isso daqui. Tá vendo lá? Ó? Então, aquele valor que estava em bytes, em megabytes é 434.99. Se a gente for vendo anunciado, é isso mesmo. Tranquilo? Porque aí, se não me engano, 1 megabyte são 1024 kilobytes, né? E 1 kilobyte são 1024 bytes, né? Então você faz 1024 vezes 1024. Aí dá esse valor aqui. Então quer dizer que 1 megabyte equivale a 1.048.536 bytes. Aí para converter, é isso daqui. Se quiser arredondar, né? Igual a gente fez, só usar a função round. Opa, eu fiz errado. Faltou um parênteses. Tranquilo? Então aqui como usa a função round, né? E aqui como converte bytes para megabytes. Só pode essa divisão aqui. Beleza, Fabrício? E Daniel? Sim, agora ficou mais claro. Tá, ok. A maior dificuldade aí no exercício mesmo, que eu entendo, é essa formatação de saída, que é um pouco chato fazer. Mas de resto não é difícil fazer, não. Certo. Agora eu queria que você explicasse também, Matheus, a próxima, a 23. Tá, vamos lá. E Rainha Matos, fechou. O resto dos participantes, eu deixo o bolinho que eu falei, não tem como não. Tá, aqui eu tenho 2 exemplos de mensagem. Deixa eu aumentar aqui a tela, fica mais fácil para vocês verem.
Pessoal, então tenho duas mensagens aqui numa caixa de entrada de um mesmo usuário, uma caixa de e-mail do usuário Matheus, Daniel, aqui no exemplo, tá, né? Por coincidência. Aí, ó, essa aqui é a mensagem 1, tá bom? E essa daqui é a mensagem 2. Qual que é o primeiro passo para vocês fazerem? É detectar qual padrão se repete em cada mensagem. Ou seja, o que sempre tem nas mensagens. Vocês conseguem ver aqui? Para quem foi enviada, quem enviou, data. Isso. Mas, por exemplo, a data pode ser diferente, né? Não, sim. Só que sempre vai ter uma informação de data. Então, aí o que nunca muda aqui no exercício, nas mensagens, é esse from aqui, ó. Sempre vai ter o from. Então, como que você sabe que a mensagem está começando? Sempre que tiver esse from espaço. Tem from espaço, como é um script, né, você tem que fazer isso de forma genérica. Então, quando que eu sei que está começando uma nova mensagem? Quando tem esse from espaço. Aqui tem um from espaço, opa, então aqui é a mensagem 2. Aqui tem outro from espaço, opa, aqui é a mensagem 3. Então, from espaço a gente consegue saber quando que começa uma nova mensagem. Perfeito? Por que eu estou falando from espaço? Porque aqui eu tenho um from 2 pontos. Então, para ficar claro que você tem que pesquisar pelo padrão from espaço e não pelo padrão from 2 pontos. Professor, Quem está chamando? Fabrício, Sim, pode falar. então no caso a gente teria que testar isso aí num arquivo de texto menor. Isso aí funciona em outros textos. Isso. Eu, inclusive, eu testei, eu copiei isso aqui tudo e dei um Ctrl+C, Ctrl+V só mudando, não sei se foi a data ou coloquei um X a mais em algum lugar, para preguiça mesmo de criar esse arquivo de teste. Eu copiei 10 vezes o mesmo conteúdo, só mudei um X ou um Y. Mas tem que funcionar para qualquer caso. Entendi. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não sei se vai aparecer aqui. Eu acho que não aparece. Deixa eu compartilhar outra tela aqui com você. Pessoal, apareceu o TXT que eu criei para vocês? Apareceu. Então, olha o que eu fiz, ó. Peguei a primeira mensagem, aí copiei ela aqui, ó. Copiei ela aqui embaixo, copiei de novo e fui copiando. O que eu mudei para verificar se estava rodando certo? Eu mudei isso daqui, ó. Coloquei 13 aqui, nesse aqui eu coloquei 12, até chegar lá no zero, né? Aqui não tem nada, aqui tem 1, tem 2 e assim por diante. Então, para testar, eu fiz esse arquivo, copiando e colando e mudando esse númerozinho aqui para me verificar se estava dando certo ou se não estava dando certo. Tá bom? Se vocês quiserem, eu até mando esse TXT para vocês também, para vocês não precisarem criar um arquivo de teste. Beleza? Me cobrem aí que eu mando essa caixa de e-mail já pronta. Continuando, deixa eu apresentar agora a explicação aqui. Pessoal, então qual que é a primeira ideia? Verificar qual padrão se repete de cada mensagem. Então, verificamos que é esse from aqui. Tranquilo? Tá, qual que é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é detectar, né, que algumas caixas de e-mail, ou seja, alguns arquivos igual aquele que eu mostrei para vocês, eles estão muito grandes, estão com muitas mensagens. Então, a ideia é dividir essa caixa de e-mail em várias caixas. Tá bom? Então, ao invés de ter uma caixa de 200 megabytes, ter 20 caixas, cada uma com 10 megabytes. Tranquilo até aí? A ideia? Conseguiu entender pelo menos a ideia? Eu acho que tá um pouco confusa. Tá, vamos lá, vou fazer de novo.
Vocês viram aquela caixa de e-mail.txt, né? Ela tem lá 13 mensagens. Ok? Vamos considerar que 13 mensagens em um arquivo, ele é muita mensagem no mesmo arquivo. Bom? Então, qual que é a minha ideia? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês dividam essas 13 mensagens em vários arquivos. Ao invés de deixar as 13 mensagens em um só arquivo, deixar as 13 mensagens em 4 arquivos. Então, o primeiro arquivo vai guardar as 3 primeiras mensagens. O segundo arquivo vai guardar a quarta, quinta e sexta mensagem. O terceiro arquivo, a sétima, oitava e nona mensagem. E o quarto arquivo, as últimas 4 mensagens. Bom, então, basicamente, é pegar uma caixa de e-mail, igual aquela que eu mostrei para vocês, e quebrar ela em várias caixas menores. Dividir o arquivo caixa em arquivos caixas menores. Tá, mas eu divido normal, aleatório? Não. Eu não posso deixar metade da mensagem em um arquivo e a outra metade em outro arquivo. Eu tenho que fazer com que a mensagem completa fique num arquivo e uma outra mensagem em um outro arquivo. Então, esse é o desafio. Eu só posso passar para um novo arquivo quando acabar uma mensagem. E como que eu sei que acabou a mensagem? Quando eu chegar na palavra from com espaço. Como é que tá aí, Daniel? Foi ou ainda não? Sim, Não sim, foi? agora eu entendi mais um pouco. Tá. Fabrício, ainda ficou confuso? Eu acho que eu peguei a ideia. Beleza. Contar aí como que eu resolvi. Tá bom? Vamos lá. Considerando o arquivo aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz? Eu abri o arquivo para leitura e aí contei quantas linhas que tem. Né? E aí determinei o seguinte, bom, independente da quantidade de linhas, né, se for 200, se for 400, se for 500, eu quero que cada arquivo ele tenha aproximadamente 30 linhas. Bom, então, cada arquivo, cada caixinha pequena, vai ter aproximadamente 30 linhas. Por que que não é 30 linhas exatas? Porque eu não posso cortar a mensagem no meio. Então, vamos supor que eu estou lendo linha por linha e salvando o arquivo. Chegou aqui, ó, eu estou na 30ª linha. Eu vou cortar a mensagem do meio? Não. Nesse caso, eu vou acabar de ler ela. Então, esse primeira caixinha, esse primeiro arquivo, vai ter 33 linhas. Não tem problema, tá bom? Aí, quando eu cheguei no from, na 34ª linha, opa, 34 é maior que 30. O que que eu faço agora? Vou começar a gravar num outro arquivo, porque eu já ultrapassei o meu limite, que é a 30. Eu passei em 34. Então, chegou a 34, passo para o próximo arquivo. Aí fui, li mensagem por mensagem, cheguei na última linha, tava com 32. Tá, aí na última linha, fui ler a próxima mensagem, from. Opa, from é uma nova mensagem. Eu já tô com a quantidade de linhas maior do que 30? Já, eu tô com 32. Como 32 é maior que 30? Opa, então aqui eu começo a gravar em um novo arquivo, é uma nova caixa de e-mail. Então a ideia é essa, o desafio é esse, essas duas partes aqui, ó. Verificar qual padrão se repete cada mensagem e dividir a caixa de e-mail gigante em caixas de e-mails menores. É o mais difícil, não tem pra onde correr mesmo, é o mais difícil. Normalmente o último exercício é o mais difícil mesmo. Não, perfeito. Agora eu já tenho pelo menos uma ideia de como fazer. Aí pegar e colocar em prática no código é outros 500, né? Se tiver alguma dúvida no processo. Mas pode mandar no WhatsApp lá, não precisa esperar o encontro síncrono, não. Se vocês forem tendo dúvida, vai mandando mensagem que eu vou ajudando. Porque às vezes é erro de sintaxe. Igual o Fabrício, eu ajudei ele a resolver 2 exercícios que é erro de sintaxe. A lógica estava toda certa. É a bobeirinha que às vezes você fica um tempão para resolver. Ah, perfeito. Você ia falar mais alguma coisa, Daniel? Não. Era só entender esses 2 exercícios mesmo. Tava batendo cabeça. Ok. Aí, se você quiser acompanhar, tem um vídeo aula que eu gravei também, que está explicando todos eles. É rapidinho, 10 minutos de vídeo aula.
Então, Aí, é que eu fiquei meio perdido nesses vídeos, senão eu já tinha ido direto no vídeo, mas eu vou dar uma olhada assim. Pode deixar. deixa eu ver aqui. Aqui mesmo, né, na lógica na playlist da disciplina, mas eu acho que tá, sim. Aqui, ó, tá sim. Trabalho É prático. no último vídeo, é 19 minutos, né? Mas aí você pode passar para os que você não entende, que eu tô explicando os 23 exercícios. Tá, beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Pessoal que tá aí, mais alguma dúvida? Jonas, acho que não. Fabrício, Alexandre. Professor, você quer explicar o 21? 21, vamos lá. Tá, ok. O arquivo de entrada vai ser esse, então vocês vão ver aí que só numa linha tem um endereço IP, né? Então cada linha tem um endereço IP. E o arquivo de saída é esse aqui. O que o arquivo de saída faz? Ele separa os IPs válidos dos IPs inválidos. Qual que é a parte mais difícil do exercício? Verificar se o endereço IP é válido. Quando que o endereço IP é válido? Aí tem essas 4 condições. Então, vocês vão ter que verificar para cada um dos IPs se contém 4 octetos, se o primeiro octeto está entre 1 e 223, se o primeiro octeto não é 127, e se os últimos 3 eles estão entre 0 e 255. Bom, isso daqui vocês fazem utilizando o if. Não tem muita dificuldade. Tá bom? Como funções pré-definidas, eu coloquei a split. O que a split faz? Divide uma string em uma lista usando um separador. Vou explicar ela para vocês para não ficar dúvida nessa função. Vou colocar o endereço IP, esse primeiro endereço IP aqui. Vamos lá. 200.105.9. Então, o que eu falei que a função split faz? Deixa eu colocar o comentário aqui. Função split divide uma string em uma lista por meio de um delimitador ou separador. Então, qual que é a ideia aqui? Vocês têm que ver, as condições que você tem que verificar, elas têm que ser para cada um dos octetos, né? Então, você tem que verificar, por exemplo, se esse daqui está respeitando essa condição aqui, ó, se está entre 1 e 223, você tem que ver se esse primeiro octeto aqui não é o valor 127, além de ver se os últimos 3 octetos estão entre 0 e 255. Então, vocês têm que quebrar essa string em octetos. Aí eu vou perguntar para vocês, o que está separando cada octeto aqui? O que separa esse primeiro octeto desse daqui? Pode falar. O ponto, o Jonas falou ponto. Não tinha visto, não. É o ponto, realmente. Então, o que vai ser meu separador? O ponto. Qual que é a ideia aqui, então? Vamos lá. Octetos é igual a IP, ponto split, função já pronta. E aqui eu coloco, ó, como que eu vou separar a string? Como que eu vou delimitar ela? Através do ponto. Aí, nesse momento, ó, octetos passa a ser uma lista. Então, se eu imprimir octetos aqui, vai ter uma lista com 4 posições, cada uma sendo um octeto. Beleza? Aqui é o octetos, a lista octetos na posição 0, aqui octetos na posição 1, octetos na posição 2, octetos na posição 3. Podemos testar. É claro, né? Oh, caramba. Aqui, ó.
imprime octeto por octeto. Separa octeto por octeto. Depois é só fazer a verificação, né? Se octetos na posição 0, qual que é a primeira condição? Está entre 1 e 223, né? Então, é maior que 0. N de octetos na posição 0 é menor que 224. N de octetos na posição 0 é diferente de 127. N agora a gente já fez essas duas condições aqui, tá bom? Vamos fazer essa última condição aqui, entre 0 e 255. Então, octetos na posição 1 é maior ou igual a 0, N de octetos na posição 1 é menor ou igual a 255. Isso daqui vai replicar para octetos na posição 2 e vai replicar para octetos na posição 3. Outra verificação que a gente tem que fazer, vou perguntar para vocês, para ver se vocês estão entendendo aí. Como que a gente verifica se tem 4 octetos? Aonde que eu estou guardando os octetos? Em uma lista, né? Então, como que eu vou verificar se são 4 octetos que tem o endereço IP? Só verificar o tamanho da lista. Então, por exemplo, ó, se len octetos for diferente de 4, o endereço IP está inválido. Certo? Por quê? Porque a lista octetos, ela guarda os octetos. Então, se o tamanho da lista for diferente de 4, quer dizer que o endereço IP está com menos que 4 octetos ou mais que 4 octetos. Então, essa verificação atende a essa primeira condição. Essa daqui atende a essa segunda. Opa. Essa daqui, né, replicando não, essa daqui atende a terceira. E essa daqui replicada atende a quarta condição. Pensando em octetos na posição 1, depois octetos na posição 2 e depois octetos na posição 3. Tranquilo? Não sei se o Jonas já tinha chegado aí, o Daniel também já tinha entendido. Mas ficou mais claro? Sim? Ali no caso, a variável IP lá no começo ia ter que ler linha por linha do arquivo, um de cada vez. Isso. Não, aqui eu coloquei um exemplo, mas realmente vai ter que ler linha por linha. Mas aí, lendo linha por linha, é só fazer isso daqui, né? Por exemplo, arquivo, entrada, ponto .txt, e aqui você lê as linhas, por exemplo. Esse igual a de lines. Beleza? Aí aqui você já está pegando uma lista de IPs. Aí são funções já prontas de manipulação de arquivos. Aí no caso, depois que ele fizesse essas verificações aí, ele ia ter que ter esse comando de novo para ele. Isso daqui você pode fazer dentro de um laço, né? Porque, por exemplo, esse comando aqui que eu fiz, ó. Vou colocar como comentário. Eu li todas as linhas do meu arquivo e salvei na lista chamada IPs. Então agora, na lista, cada posição tem um IP, ou tem uma linha do arquivo. Beleza? Aí como que você faz? Esses comandos aqui, eles vão estar dentro de um laço. Por exemplo, fonte igual a 0, enquanto fonte for menor que o tamanho da lista IPs. Aí você toca aqui dentro, pera aí. Dentro do laço. Aqui não vai ser mais IPs.split, vai ser IPs na posição fonte.split. E no final vai ter o fonte igual a fonte mais 1, para que eu consiga passar para o próximo elemento da lista IPs. Ok? É porque eu estava mostrando de forma mais simples, né? Não considerei a leitura no arquivo, mas a leitura no arquivo é essa daqui. Não tem erro, não. Beleza, Fabrício? Ok?
Ok. Tá, beleza, ok. O Jonas está perguntando se pode colocar um append IPs inválido. Tem que explicar por que que tem esse append. Vamos lá. Observe o seguinte, pessoal, eu tenho sete endereços IPs, né? E aí pode ser que o primeiro seja válido, o segundo inválido, o terceiro válido, o quarto inválido, e assim por diante. Só que no meu arquivo de saída está organizado, ó. Primeiro eu estou imprimindo os endereços válidos, e depois eu estou imprimindo os endereços inválidos. Então, como que eu vou fazer para imprimir nessa ordem? Ou seja, imprimir primeiro todos os válidos e depois todos os inválidos. A minha sugestão, que é o que eu coloquei aqui nessa caixinha, é usar a função append, adicionar, que o que que ela faz? Adiciona um elemento no final da lista. Como que eu fiz? Criei duas listas, além dessa daqui. Criei uma lista, que eu dei o nome de IPs válidos. Aí ela vai começar vazia. E criei uma outra lista chamada IPs inválidos. Perfeito? Então, se o endereço IP ele é válido, o que que eu faço? IPs válidos, ponto, append aquele IP em específico. Se não, ou seja, se não é o endereço IP válido, o que que eu faço? IPs inválidos, ponto, append IPs na posição cont. Então, esse laço aqui, ó, ele vai preencher a lista de IPs válidos e a lista de IPs inválidos. Daí, após esse laço, quando acabar, o que que eu faço? Eu vou escrever no arquivo de saída. O que que eu escrevo primeiro? Primeiro, eu escrevo, né? Gravo a lista de IPs válidos, que é a lista chamada IPs válidos. Opa. E depois, né? Depois eu escrevo, gravo a lista de IPs inválidos. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, ó, eu vou ler o arquivo de entrada e construir as duas listas, uma de IPs válidos, a outra de IPs inválidos. A segunda parte eu tenho que escrever no arquivo de saída de modo formatado. Como assim modo formatado? Igual foi exigido no enunciado, ó. Primeira linha, colchetes, endereços válidos, dois pontos, colchetes. As próximas linhas, todos os endereços IPs válidos. Depois, colchetes, endereços inválidos, dois pontos, colchetes. A lista de endereços IPs inválidos. Tranquilo? Então, por isso que tem essa função append também aqui como dica para ser utilizada. Acho que agora ficou mais clara a ideia dos três últimos, né? São os que valem mais e mais complicados também. Ok? O Fabrício entendeu? O Jonas também que perguntou do append. Sim. Ok. Mais alguma dúvida? Alexandre tá dormindo ou ele tá entendendo tudo? Bem complicado. Não, realmente. Para quem não começou a fazer os outros, já vê esses três últimos já assusta já. Mas realmente são os mais difíceis. Não tem para onde correr, não. Scripts é ainda um pouco mais complicado que a lógica de programação que vocês veem, né, lá em linguagem C. É mais a lógica da lógica ainda. Aí fica um pouquinho mais complicado de entender. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra hoje aqui o atendimento. Mas aí, conforme eu falei com vocês, vocês podem ir me perguntando. Não tem problema não.
A aula que eu postei antes de ontem, ela fala de arquivos, né? Então já dá para fazer exercício de arquivos. E a aula da próxima terça fala de funções. Aí já podemos, aí já consegue, vocês já conseguem resolver todos os exercícios. Até porque nós já temos mais 2 aulas de conteúdo, né? A aula de semana que vem, que é de funções, e na aula seguinte, onde eu vou explicar um problema de redes usando Python. Aí já Para que acabou a dia, matéria. Oi? para que dia que é esses exercícios que a gente tá fazendo, Matheus? Eu acho que é dia 9. Deixa eu confirmar aqui. Data máxima, na 14. 14 de julho, que é a última semana de aula, de julho, né, no caso. Aí 14 de julho é terça, né? Então, tem que mandar até terça às 19, porque alguns grupos vão apresentar na terça e outros na quinta. Então, aí todos têm que me mandar até terça, até às 19. Nossa, Dia 13 começa a fazer. Pode ser, ué. O Jonas manja dos Paranauê de programação assim, ou ele só fica zoando aqui no chat? Vocês que conhecem ele há mais tempo aí. Ninguém conhece o Jonas aí. Manja nada. Só conversa. Tranquilo então, pessoal. Então, até a próxima aí. Qualquer dúvida, perguntem. Boa noite, um abraço a todos.